Ok, aqui vai ser um pequeno capítulo sobre o teorema de Rolle. A intuição atrás do seu resultado, eu acho que ela é absolutamente clara. Suponha que você tem uma função assim, okay, cujo gráfico sai de um ponto A e chega num ponto B, que é da mesma altura. Okay? Então a gente está falando aqui que f, então, seja f no intervalo AB, ok, tá o que? F de A é igual a F de B, ok? Quer dizer que ela sai de uma altura e chega na mesma altura, e a gente vai supor que essa função ela é derivável, ok? Então, tem duas hipóteses na verdade. F é contínua, isso aqui é razoável, né? E eu vou supor que ela é derivável em cada ponto do interior do intervalo. Então, vamos supor que essa função aqui seja derivável no interior do intervalo, ok? Então o que? Então, se eu desenhar uma função que vai de A até B, que é suave, primeiro, no sentido que ela é contínua, que ela não dá pulo nenhum, e ainda por cima ela é derivável, quer dizer que ela possui em cada ponto uma reta tangente, isso implica que é uma função muito bem comportada. Ok? Então, vou tentar fazer uma coisa bem comportada que vai de A até B. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Imagina que eu fico acompanhando o valor da inclinação da reta tangente entre A e B. Ok? Vamos colocar isso em azul. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, a inclinação é assim, aqui ela é assim, aqui ela é assim. Tá? A inclinação da reta tangente varia. Okay? O que o teorema de Rolle diz é que existe pelo menos um ponto onde essa reta tangente é horizontal. Então aqui no meu desenho eu vejo vários, tá? Que eu coloco em vermelho, tá? Mas vou completar a afirmação aqui. Então existe pelo menos um ponto C entre A e B, tá? Tal que a derivada da função f no ponto C seja igual a zero, que é equivalente a falar que a reta tangente nesse ponto C, f de C, é horizontal. Então aqui no meu desenho a gente diz que tem pelo menos um, né? Porque pode ter mais de um. No meu desenho tem, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos talvez. Mas bom, o teorema garante que existe pelo menos um. Então aqui eu tenho uma reta tangente que é horizontal, porque ela tem essa inclinação igual a zero. Ok? Então isso deve ser intuitivo se eu pensar que a inclinação da reta tangente é bem definida em cada ponto, né? Então vamos ver um exemplo muito simples. Ok? Então o exemplo que eu vou pegar a função entre 0 e π, com valores, vou colocar entre menos 1 e 1, tá? Que vai ser a função seno, certo? Então aqui é A
é igual a 0 e B é o ponto π sobre 2. Desculpa, π. Certo? Então, nesse caso, eu nem vou fazer uma conta, ok? Porque eu sou esperto o suficiente para montar o gráfico da função seno entre esses dois pontos. Ok? Então, é claro que a função está na mesma altura nesses dois pontos. Okay? Ela começa em 0, ela chega em 0. E o gráfico da função seno é mais ou menos o seguinte. Opa, ficou muito bonito. Mas enfim, a gente conhece o gráfico da função seno. Então, se eu imaginar agora, se eu andar com a minha reta tangente aqui, eu olho a reta tangente, ok? Entre esses pontos A igual a 0 e B igual a π, eu vejo muito bem, na verdade aqui é por razões de simetria, eu sei exatamente que vai ter aqui um ponto entre 0 e π sobre 2, na verdade é exatamente o ponto π sobre 2, tal que aqui a inclinação da reta tangente seja 0. Ok? Por quê? Bom, de fato, né? Quem é a derivada do seno? É o cosseno. Ok? E no ponto π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 vale 0. Ok? Muito bem. Então, nesse caso, eu nem precisei procurar muito, porque por razões de simetria e porque eu conheço já bastante o gráfico da função seno, eu achei aquele ponto C sem muito trabalho. Mas, em geral, tá? Achar esse ponto C aqui pode dar um certo trabalho. Então, eu vou tratar de um exemplo que eu acho importante daqui a pouco, mas vou dar uma pequena generalização do teorema de Rolle, okay? Que vai ser uma espécie de teorema do valor intermediário para a derivada. Okay? Então, sendo um pouco mais geral, vou chamar isso de uma segunda versão, um corolário. Tá? Então aqui nesse corolário não vai ter mais, então vou fazer assim, não vai ter mais hipóteses sobre a altura do ponto de partida e do ponto de chegada. Então aqui eu tenho uma função agora que pode sair de um ponto A e chegar num ponto B, mas que não precisa ser na mesma altura. Ok? Então, as hipóteses vão ser essencialmente as mesmas, seja f uma função em AB, ok? Que eu vou supor contínua, e derivável. Ok? Então, contínua no seu domínio, ela nunca dá pulo, ela é derivável, né, em cada ponto do interior do seu domínio. Ok? Então aqui no meu desenho ela começa num valor f de A, ok? E ela chega num valor, numa altura f de B, que no meu desenho é uma altura maior. Ok? Então, qual que é a afirmação? Sendo uma generalização, antes no primeiro teorema, eu tinha uma reta, um segmento horizontal que ligava A e B, ok? E esse segmento, ele tem inclinação nula, ok? E o que a gente falou é que, na verdade, a gente acha um ponto aqui, ao longo da curva, onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação desse segmento AB, que era zero, né? Então esse zero aqui era aquela inclinação zero do meu segmento AB. Inclinação
do segmento AB. Ok? Então aqui o que eu vou falar é essencialmente a mesma coisa. Ok? A afirmação do teorema é que existe entre A e B, para essa função, vai existir um ponto, tal que existe um ponto C entre A e B, tal que o valor da derivada da função nesse ponto, ou seja, a inclinação da reta tangente, seja igual à inclinação do segmento AB. Eu vou escrever daqui a um instante o que é, tá? Mas eu quero primeiro entender o conteúdo dessa afirmação. Então eu tenho uma função contínua e derivável, quer dizer, suave, que liga o ponto A ao ponto B. O que eu estou dizendo... Opa, foi mal. Não é isso que eu queria. Ah, é isso que eu queria. O que eu estou dizendo é que vai existir pelo menos um ponto. Então, esse, por exemplo, no meu desenho, tal que essa inclinação aqui seja igual a essa inclinação aqui. Okay? Então, no meu desenho, de novo, eu vejo outros pontos. Eu vejo aqui, 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 aqui. Okay? São vários pontos. A gente nunca fala sobre a unicidade do ponto, pode ter mais de um. Okay? Então vamos reescrever rapidamente. O que é a inclinação do segmento AB? Então é claro que eu vou olhar, por exemplo, esse triângulo. Eu calculo a inclinação de AB usando esse triângulo aqui. Okay? Então qual que é a altura aqui, o lado oposto desse triângulo? É a altura de B menos a altura de A, quer dizer, F de B menos F de A, sobre a base, que é B menos A. Ok? Então, isso aqui, aparentemente, né, em português, isso aqui se chama teorema do valor intermediário. Para a derivada. Ok? Eu insisto sobre o para a derivada, porque a gente já falou de teorema do valor intermediário, mas para uma função contínua. Ok? A gente falou que uma função contínua passa de um valor para o outro valor maior, então necessariamente ela visita, né, ela passa por todos os valores intermediários entre esses dois valores. Aqui é um pouco a mesma coisa, a gente liga um ponto A a um ponto B e a gente conclui que tem que existir pelo menos um ponto entre A e B onde a inclinação de AB é atingida. Okay? Então, depois na aula, quando eu for falar da interpretação mecânica da derivada, que é em termos de velocidade, a gente vai poder dar um sentido, digamos, cinemático a essa afirmação. Okay? Mas vamos ver um exemplo. Okay? Então, o exemplo que eu vou dar é o exemplo 5.14. Okay? Então, vamos pegar uma função, nossa função favorita. No intervalo, eu peguei 0,2. Minha função favorita é a função x2. Ok? Então, eu vou primeiro... aí vou fazer a pergunta. Então, vocês concordam comigo? Essa função, ela satisfaz as hipóteses do corolário?
Okay? Eu tenho A que vai ser 0, o meu ponto B é o ponto 2. Então, quais são as hipóteses? Ela tem que ser contínua em AB. Então, é claro que a função x2 é contínua. A gente viu que todos os polinômios são contínuos. E ela é derivável em AB, porque a gente já calculou. A gente já viu, né, que a derivada dessa função aqui é 2x, logo ela existe, em particular, ela existe entre 0 e 2. Okay? Então a pergunta é, já que as hipóteses do teorema do corolário são satisfeitas, então existe C, tá? O resultado do teorema diz que deve existir um ponto C, tal que a derivada da função em C é igual, desculpa, vou escrever aqui, tal que a derivada dessa função em C seja igual à inclinação do segmento AB. Okay? Então, aqui é um caso onde eu posso calcular explicitamente esse ponto C. Então, vamos montar um pequeno desenho para ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho ponto 2, eu tenho a minha parábola, ok? Aqui ela atinge o valor 4, né? 2 elevado a 2 é 4, certo? Então eu tenho meu ponto B, que é o ponto 2, 4, eu tenho o ponto A, que é o ponto 0, 0. Então, quem é a inclinação do segmento AB? Okay? É 4 sobre 2. Okay? Então vou escrever, é 2. 4 sobre 2, eu vou escrever direito. É 4 sobre 2, é 2, certo? Então a pergunta é, aonde que fica esse ponto C, tal que a inclinação no ponto C, a inclinação da reta tangente, seja igual a 2, ok? Então, se eu olhar o meu desenho, se eu percorrer esses pontos aqui, dá a impressão que esse ponto vai ser depois de 1, aqui é o ponto 1, né? Eu acho que esse ponto C deve ser, enfim, o meu desenho não é bom o suficiente. No meu desenho dá a impressão que ele está aqui. Ok? Porque a inclinação aqui parece que é igual a essa inclinação azul. Bom, infelizmente a gente vai ver que o meu desenho não é bom. Mas vamos lá. Então, C pode ser calculado. E não é sempre possível, tá? Como que é? Então, já que f' de C tem que ser igual a 2, f' de x sendo igual a 2x, isso aqui é 2c. Então, c tem que ser igual a 1. Ok? Então, eu vejo que eu repito que o meu desenho não foi muito bom, ok? Porque vamos tentar refazer. Aqui seria bom fazer usar talvez um programa, ok? Mas vou refazer o meu desenho, talvez, não sei se é realmente melhor, mas o que a gente calculou é que nesse ponto 1 de abscissa 1, tá? A inclinação da reta tangente é igual a 2, que é a mesma que é essa inclinação, tá? Essa inclinação do segmento AB, que é 2. No caso, a gente vê que provavelmente também é o único ponto C, né? Qualquer outro ponto C que eu pegar, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar um ponto, digamos, um pouco antes, a inclinação da reta tangente vai ser menor do que 2, e se eu pegar um pouco depois, a inclinação vai ser maior do que 2. Okay? Então, nesse caso, é um caso onde esse ponto C, cuja existência é garantida pelo corolário, neste caso é um caso onde a gente pode mostrar que esse ponto C é único também. Okay? Muito bem. Então eu vou
eu acho que eu vou parar aqui. Tem uns exercícios, 3 exercícios interessantes nessa pequena sessão para fazer, que são os seguintes. Então tem os exercícios 5.25, 26 e 27. Ok? Então essa propriedade da derivada, que é uma propriedade muito importante, a gente vai estudar e precisar ela depois, em particular na prova, do que se chama o teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, só fazer